E aí, gente, tudo bom? CTTPE sempre inovando, sempre saindo na frente. E estamos inaugurando o primeiro episódio, o primeiro capítulo, a primeira entrevista de várias que vem por aí do nosso podcast, o podcast CTTPE. E foram várias, a gente abriu uma caixinha de pergunta perguntando quem o nosso seguidor, quem o nosso cliente, quem o nosso amigo queria que a gente fizesse a entrevista, quem que quisesse que a gente entrevistasse primeiro. E assim, tiveram várias situações e um dos selecionados foi o nosso amigo, ex-militar do Exército, ainda é militar da reserva, né? Porque não existe a questão de ex-militar. Antes Cabo Josias, hoje representante da Custom Armas. E aí, Josias? Tá nervoso? Sei que você não está acostumado com as câmeras. Pois é, uma honra, né, primeiramente, participar desse primeiro podcast. Para ser sincero, eu já fiz até live, mas algo nesse nível é a primeira vez. Vamos ver no que dá, é um prazer imenso estar aqui acompanhado aí de pessoas extraordinárias. Vamos embora, vamos tocar. E aí, Neto? Muita Rapaz, pergunta, muita dúvida? muita dúvida, muita pergunta, né? Josias que vem crescendo aí no ramo do tiro, ele vem, atendendo nossos clientes aí há tanto tempo, tão bem, né? A gente que viu o Josias iniciar, né? Chegando aqui, devagarinho ali, com sua moto, e hoje está com a grande estrutura, né? Muitos colaboradores já contribuindo para o crescimento da empresa e é extremamente satisfatório, né? Ter ele aqui conosco. Josias, para a gente começar, eu queria que tu dissesse o seguinte, bicho, como é que tu chegasse a Custom Armas? Conta um pouco da tua história aí, eu já adiantei um pouco aí para o nosso seguidor, para o nosso quem está assistindo. Como é que tu chegasse aí a Custom Armas? Vamos lá. Eu sempre que converso com os nossos colaboradores, eu sempre inicio a conversa falando que a Custom Armas ela nasceu de uma decisão. Eu trabalhei com esse tema, né, de tiro desportivo dentro do Exército, né? Para algumas pessoas que não sabem, eu passei aí 8 anos dentro do Exército. E dentro desses 8 anos eu trabalhei como armeiro e posteriormente eu trabalhei no setor de produtos controlados. E foi nesse setor que eu comecei a criar um laço de amizade com os atiradores esportivos, né? Sempre ali dando aquele atendimento, né, para o pessoal. E todo cliente que chegava lá no SFPC, que também são chamados de clientes, tá? Todos gostavam desse atendimento. Mas não foi de cara assim que surgiu esse pensamento, não, eu vou sair daqui, vou abrir uma consultoria. Para falar a verdade, eu não tinha essa ideia ou essa coisa em mente de abrir uma consultoria. Na verdade, quando eu estava ali nos meus momentos finais ali dentro do Exército, eu imaginei que eu sairia dali para um emprego normal, comum, né? Nem me passou pela cabeça, eu até peguei meu currículo, mandei para um clube ou outro ali de algum conhecido do SFPC, mas terminou que eu não dei muita ênfase a isso. Eu fiquei esperando ali chegar alguma oportunidade, alguém me ligar, falar alguma coisa. Agora sim, eu estava preparado para qualquer coisa que aparecesse ali. Eu até imaginei, né, certa feita eu consertei uma arma de airsoft para um coronel e eu até fiquei imaginando, poxa, eu poderia até ali abrir uma oficinazinha pequena para consertar esse tipo de armamento. Só que também não rolou, não deu. Eu não vi, assim, eu não tinha, na verdade, a preparação, né? Eu não tinha Aptidão, né? isso, para poder realmente tocar essa ideia. E eu saí do EB em 2018, quando eu saí do Exército, como eu falei, eu fui lançando aí os currículos e certa feita apareceu uma mensagem de um conhecido do Exército e disse, olha, apareceu uma oportunidade aqui nesse clube de tiro. E aí, você tem interesse? Eu disse, rapaz, eu vou mandar o currículo para lá. E eu mandei o currículo para esse clube que estava abrindo recentemente. Era recente, na verdade. E aí, o que aconteceu foi que esse clube me chamou para trabalhar lá. E foi aí que eu comecei a entender como era que funcionava essa parte do tiro desportivo aqui fora. Porque era sempre comentado, né? Uma coisa é eu estar por trás ali recebendo o processo do Tu estava, na CAC. verdade, do outro lado, né? Agora eu estava do outro lado da mesa, né, do SFPC, e aí eu estava começando a entender como é que funcionava essa questão de
do camarada ele pegar o procedimento dele ali, ou o clube auxiliar nesse procedimento. As dificuldades, né, que existem para Isso. poder chegar, até chegar no quartel, até chegar no SFPC. Isso, justamente. Inclusive, mesmo eu sendo do SFPC, eu trabalhei por 3 anos, né? Mesmo quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, né, trabalhando para uma empresa, mesmo assim eu ainda tive dificuldade para chegar nos outros SFPC. Né? Porque era apesar de eu ter sido militar e ter trabalhado no ramo, de certa forma o pessoal via com outros olhos, né, e tal. Né? E aí, passou-se mais ou menos uns 6 meses para eu poder conhecer todo mundo, o pessoal criar uma afinidade comigo. E aí, não deu muito certo, né, eu trabalhar nessa empresa, nesse clube de tiro, e eu coloquei na cabeça, disse, meu irmão, se eu estou aqui fazendo tudo isso e tal, eu posso até fazer algo a mais, ofertar algo a mais, ou colocar as minhas ideias em prática, porque dentro de uma empresa você tem que seguir a política da empresa. Né? E aí eu senti essa dificuldade de colocar algo melhor, para ofertar algo melhor para o cliente. E outra coisa, eu queria ofertar algo melhor para o cliente e também com um custo a menos. Né? Ou seja, o cliente... acessibilidade, né? Isso, justamente. Então, assim, eu não poderia mudar a regra da empresa que eu estava trabalhando. Então, eu tinha que fazer algo meu. E ainda dentro do clube, eu conversei com a diretoria, o pessoal ainda autorizou eu trabalhar, tanto o clube fazia o serviço dele, como fazia algo externo meu. Mas eu vi que não deu certo isso aí, eu preferi sair. Então, eu tomei a decisão, saí. Só que nós sabemos, né, Marcondes foi militar, a gente sabe que quando você sai do exército, você sai com uma grana, mas não é aquela coisa toda. E aquela grana que você recebe ali, você tem que decidir o que você vai fazer. A gente só tem um tiro, né? Não tem Justamente. chance para o erro. Justamente. E aí o que aconteceu foi que eu peguei a grana, eu já tinha gastado uma parte, e eu disse, cara, eu preciso de um veículo para poder me locomover mais rápido, para poder atender o cliente e colocar em prática o que eu pensava. Mostrar agilidade no processo, transparência, né? E também ofertar para o cliente um valor acessível. Na verdade, quando o Cabo Josias ele conseguiu conseguiu ver como funcionava no SFPC e conseguiu ter uma experiência fora, que eram as dificuldades que o atirador e as empresas tinham, né? Então, isso, justamente. Foi uma junção, né, para poder tocar o negócio hoje, né? Pois é, e aí tomei a iniciativa, fui lá, comprei uma moto, né, e eu fiquei ainda meio que receoso, cara, eu vou ali fazer a minha correria, mas eu não sei se eu vou conseguir pagar, mas assim, cara, eu sempre lembro de uma situação que ocorreu dentro do Exército. Logo perto de sair ali, um amigo meu chegou para mim e perguntou, Josias, cara, eu tô preocupado porque a gente vai sair do Exército e aí eu não sei o que é que a gente vai fazer, com que a gente vai trabalhar lá fora. E aí eu falei para ele, meu irmão, veja só, Deus ele sempre vai manter e vai prover tudo que a gente precisa, cara. Não se preocupe. Cara, aquela palavra ali que eu falei para o meu amigo, ela surtiu tanto efeito que eu percebi isso, que o cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre as minhas ideias, eu percebi isso logo assim que eu saí dessa empresa, que eu comprei essa moto, que eu fiquei até com receio de se eu ia conseguir pagar ou não. E aí, final do mês, consegui pagar o que eu devia ao pessoal, né, da moto ali, meus boletozinhos, tudinho, né. Eu sempre comento com a minha equipe que quando eu saí dessa empresa foi quando eu realmente comecei nesse ramo de despachante. E ali eu tinha uma cartela de 10 clientes que disseram assim para mim, olha, Josias, tu vai sair, mas a gente vai te dar um apoio aí, cara. E na verdade, quando tu abriu, Josias, eu me lembro bem, o nome não era nem Custom, né? Era Não. Cabo Josias, né? Correto. E aí um certo amigo, né, um outro despachante, disse, cara, seria muito legal tu colocar o nome da tua empresa como Cabo Josias. Eu disse,
poxa, fica um negócio meio que de eleição, né? Só que tipo. E foda não é nada, né, bicho? É por conta do seguinte: se tu bota o nome da empresa Cabo Josias, tu não quer ser promovido, né, velho? Porque depois tu ia ter que mudar Sargento Josias, primeiro sargento, terceiro sargento, segundo sargento. Ou seja, ia ficar. Mas ele promoveu, ele auto se promoveu. Foi. Por que não botou logo Coronel Josias, né? Porque o pessoal já dava um outro status, Verdade, né? E cara. Cabo tem uma reputação meio ruim, né? Nas Forças Armadas. Cabo é o número. Verdade. E aí, eu disse, realmente, cara, eu vou colocar. E aí foi quando as coisas foram... os caminhos, né? Como alguns dizem, os caminhos foram abrindo, Deus foi iluminando e a gente foi conseguindo prosperar. Mas não foi tão rápido assim, né? O processo foi um pouco complicado. Né? Eu tive, né? Na época era só apenas eu, a minha mochila e a minha moto, eu tive a oportunidade de ter pessoas, né, importantes para esse crescimento. Que eu sempre digo que essas pessoas são usadas como pontes. Né? Em algum momento essa ponte ela se encerra, mas querendo ou não, aonde eu chegar, eu sei que passei por várias pontes. Né? E eu lembro bem que certa feita, devido à concorrência, né, eu estava preocupado porque alguns amigos que eram da mesma atuação, da mesma área, né, começaram a entender errado a minha forma de trabalhar, né, e eu senti essa perseguição. Na verdade, queriam determinar, né, a forma de trabalhar, né? Pois é, cara. E aí... Josias do B.O. Josias só vivia. Eu lembro que Josias, ele vinha, era cheio de processo pra caramba assim, tá na pasta. Josias, não, vou pro quartel. Eu dizia, porra, processo pra caramba, Josias. E depois senti aquele negócio, pô, bicho, o cara cobra tanto. Eu dizia, um certo dia Josias, pô, como é que é isso aí, pô? Josias, não, Neto, aqui eu pago isso, e aqui é o suficiente. E eu trabalho. Né? E a gente, infelizmente... Oxe. Esse Josias. Então, assim, a gente conseguiu acompanhar, né, esse início de Josias, né, é um cara de muitos valores, né, coloca os valores sempre à frente do trabalho dele, e tá aí até hoje. Mas, assim, Josias, quando iniciou, era bronca pra tudo que Era lado. bronca demais. Era bronca não sei aonde, bronca não sei aonde. Bronca não sei aonde. A gente tinha aberto até ali na nossa pista 8, né? Agora eu não sei, no escritório. Agora eu também não sei se é porque, né, a gente sabe que dentro do Exército nós tem facilitações, né, todo mundo lá se compra e arrisca o que se tem que se fazer, isso aí a gente sabe, né? Forças Armadas. Mas assim, eu não sei se é porque, pô, quando chegava lá, já no início, a pessoa já sabia quem era, já conhecia, né? Então talvez as pessoas que trabalhavam no mesmo ramo interpretavam isso de forma errada, né? Mas como assim... se fosse um facilitador. E que a gente sabe que não tem. Quem é vinculado a esse de CR, Clube de Tiro, sabe que Exército é padrão, do início ao fim, vai aguardar o processo. Mas talvez a forma de ser tratada, a forma de receber um bom dia, talvez muitos despachantes estranhavam isso, né? Não, na verdade é o seguinte, o que chama a atenção, o que faz Josias estar sentado aqui nessa mesa, não é porque ele é bonitinho, que ele está usando barba agora, nem nada, não. É por conta da seriedade que você sempre teve, não só conosco, como seus clientes, de dar retorno, de dar feedback. Então, na verdade, era um segmento que estava carente disso daí, até porque a demanda estava aquecida. Eu não estou em momento algum dizendo que os outros despachantes eram ruins ou eram bons. É porque, de fato, a demanda aumentou. Então, a gente tinha um despachante que, no máximo, estourando, fazia 5 ou 6 processos por mês. Então, com a demanda, com a divulgação dessa nova modalidade do tiro, o mercado aqueceu e ficou muitos despachantes sobrecarregados. Rapaz, E Josias, na verdade, ele conseguiu organizar a vida dele. Organizando a vida dele, consequentemente, ele conseguiu organizar a vida de seu cliente. Então, outra coisa que eu sempre gostei dessa parte de Josias, problemas sempre vai existir, na minha prestação de serviço existe, na prestação de serviço de Josias existe, mas uma coisa é fato, Josias ele é uma pessoa que se não deu entrada, ele diz que não deu entrada, se deu entrada, diz a data que deu entrada, se deu problema do processo, né? É jogo limpo sempre. Então, é isso que me chama a atenção de forma positiva em Josias, né? Mas, assim, estamos quase chegando lá na Custom Armas, né? Vamos lá. Vamos lá. E como é que foi para chegar na Custom Armas? Vamos lá. Só para tentar finalizar a parte de onde nasceu, né? O que foi que eu imaginava naquela época, assim que eu comecei? Eu já expliquei aqui que eu queria mostrar para o cliente, para o atirador desportivo,
a agilidade no processo, que eu sentia essa dificuldade, certo? Eu via essa dificuldade no ramo, o valor do serviço que não tinha um valor fixo, certo? Para um tipo de serviço ou vários serviços. Todos os serviços eles eram... o pessoal tinha essa dificuldade de saber qual era o valor exato e até para poder a pessoa divulgar o serviço, comentar com um amigo. Então o pessoal tinha essa dificuldade de saber como era esse valor. Então eu entrei justamente no ramo para poder acabar com essa dúvida, acabar com a falta de feedback, né? Então eu entrei com essa força total, mesmo naquela época sendo só, eu entrei com força total para poder mostrar isso de novo para o cliente, né? E é o que hoje o CTTPE está apresentando, né? E aí vamos para a questão do nascimento da Custom Armas. A gente continuou fazendo o processo, graças a Deus eu era só, mas depois Deus foi iluminando, a coisa foi crescendo e a gente foi contratando ou trazendo pessoas, né, para poder estar trabalhando com a gente, dando uma assessoria para a gente também, né? Uma assistência, na verdade. E aí eu convidei o meu amigo Santos, né, que é alguns... Famoso Brutus. Famoso Brutus. Mas esse teu amigo, para o pessoal entender, foi o que falou contigo no início, como é que ia ser, depois do quartel, tal. Isso, mas para... já que Neto tocou nessa parte, certa feita, gente, o Santos, que é o meu sócio hoje, o Gomes Pereira também, que é meu sócio hoje, nós três fizemos curso de cabo junto dentro do Exército. E aí, certa feita, depois que a gente terminou o curso, a gente estava conversando assim na frente de uma reserva de armamento e a gente vislumbrou isso, né? Só que assim, a gente soltou assim e a gente comentou, poxa, será que no futuro, cara, daria certo a gente trabalhar junto, assim, montar uma oficina, um negócio pra gente trabalhar só com armas e tal, né? Quem sabe? E aí ficou esse negócio no ar, pairando, né? E depois que eu comecei como despachante, né, a gente implementou uma coisa nova para o CAC e também para o cidadão que quer ter a posse, né? Eu convidei o Santos, né? Ele não estava trabalhando. Pô, Santos, dei uma ligada para ele. Santos, tá trabalhando, fazendo alguma coisa? Tô não, José. Oxe, meu irmão, vem embora para cá. Vamos rodar, vamos trabalhar, fazer processo, porque a demanda está crescendo, estou precisando de gente. E eu preciso contar contigo. Na verdade, eu fiquei até meio assim, tá ligado? Chateado comigo mesmo, porque eu falei isso no passado, sobre esse projeto, que a gente poderia um dia colocar em prática. E quando eu mais precisei de alguém, eu não lembrei do nome dele, cara. Para falar a verdade, o Santos não foi a minha primeira pessoa que eu trouxe de imediato. Eu trouxe outras pessoas e depois eu lembrei, pô, cara, a gente falou aquilo no passado, eu vou trazer o Santos. E o Santos chegou, né? O Santos, ele não é um cara comercial, não é um cara de processo, de trabalhar no computador ali, né? Ele é um camarada de estar com um martelo, dando no Popeye e querendo ouvir o palito. Só que o Santos, ele veio naquela necessidade. Pô, velho, eu vou trabalhar com o Josias, mas também vou ganhar uma grana e tal, tô trabalhando. E aí ele se adaptou àquela situação. Disse, ó, Santos, aqui é fazer processo no computador, rodar na moto. Esse aqui é o sonho da gente, que a gente sonhou, é isso aqui, né? A gente sonhou isso aqui, ó. É que a gente sonhou, que a gente programou, era tipo uma oficina cheia de arma e manutenção, não sei o quê. Só que, tipo, o Santos chegou e, pô, vai papel, não sei o quê. E aí, cara, mas, pô, velho, não teve resistência da parte dele, cara. Isso aí foi... Santos hoje, eu considero o cara um amigo, e além é um sócio, mas é um amigo, um irmão. Porque foi o cara que disse, meu irmão, eu tô contigo, até onde der. Até onde der é fácil de dizer, né, velho? Eu tô contigo, até onde der. Até onde der. Depois do barco. Porque, assim, uma coisa que eu falo muito pra equipe é que ninguém tá limitado, tá ligado? Às quatro paredes da Custom. Quiser crescer, velho, ó, apareceu um negócio bom pra mim. E aí, tu quer pagar? Não, vai-te embora, velho. Vai-te embora. Eu te ajudo até tu ir embora. O camarada que chegou aí. Enquanto der aí, tá Enquanto der aí, tá contigo, né? E aí, velho, a gente começou, né, muito processo e tal, graças a Deus. E continuamos ainda
na correria de poder fazer com que antes Cabo Josias continuasse crescendo, né? Vale ressaltar aqui, gente, e eu faço questão de ressaltar que no início eu só tinha minha mochila, a minha moto e a minha casa. Que nem a moto fiada era, né? Que era e a do minha banco aí. casa. Eu vinha para o clube, né? Eu vinha para a sala de aula no final de semana para fazer um processo ou outro ali. E quando começou a crescer a demanda, eu disse, cara, eu não posso ficar ausente do clube, velho. Eu tenho que ter pelo menos uma sala, um negócio. Tenho que me organizar, né? Tenho que me Chegou a organizar. hora, né? Isso, justamente. Eu não posso ficar de casa atendendo cliente. Né? Eu não posso me levar a esse luxo. Que existe já hoje, o pessoal está trabalhando muito de home office. Né? E que eu acho hoje que nesse ramo que a gente vive do tiro, né? Infelizmente, né? Ficar de conselho e dica para os despachantes, que é o seguinte, eu acho que quando se fala o nome de despachante, que atende todo tipo, né? Vai aí de quem trabalha com carro, blindagem, tudo que for documento, se vincular a despachante. Eu acho que às vezes as pessoas colocam na cabeça que, eu sou despachante, eu tenho que ser nômade, tá de um canto, tá em outro, não precisa ter lugar fixo. Né, que foi, eu acho que foi o pontapé inicial que você deu, foi o diferencial, foi aquilo que você fez que, tipo, aonde eu quero achar aquele despachante? Aí aquele despachante não foi mais despachante, ele se tornou consultoria. Não, agora é uma consultoria, Não, consultoria não, é consultoria, né? Consultoria, consultoria. Segura a cerveja de neta aí. É um nome bonito, é um nome bonito. Tá bom. Não, ele começou a dar consultoria, vender consultoria para o pessoal fazer emissão de CR e aquisição de arma de fogo. Né? Então, o diferencial foi esse, o pessoal sabia onde te encontrar. Então, aquela demanda toda ela se concentrou em um único local, onde você tinha os dias certos aí de estar saindo para os quartéis. E eu acho que, assim, eu senti quando foi, vamos mudar para Cabo Josias para Cuxa. Eu acho que até conversei contigo aí, Marcones, né? Pô, como é que vai ser isso aí? Mas, de contrapartida, eu acho que o checkmate aí, o que você fez que realmente marcou aí, foi esse, tá fixo, né? Então, justamente. Hoje a Custom, ela presta serviço de quê, Josias? Qual é o mix de serviço que vocês têm hoje? Pessoal, Marcondes, hoje a gente, não só hoje, mas para o futuro, a gente pretende realizar tudo que for referente à arma. O meu projeto sempre foi esse, desde o começo. Fazer tudo que for relacionado à arma de fogo. Blindagem também? Blindagem tem arma de fogo, né? Não, ele pode Segura, querer entrar, atenção. pode querer entrar. Segura a cerveja de neve. Não, pode querer entrar. Fazer o serviço de blindagem, já tá lá. A Custom hoje, ela pode até sim migrar para alguns tipos de serviço jurídico, né? Mas hoje eu ainda prefiro manter voltado apenas para armas. É os serviços que tu tem, assim... Hoje... eu tô perguntando, a gente já sabe, a gente é parceiro de longa data, mas eu queria que tu deixasse claro aí quais os serviços que tu tem, que eu também quero que você fale, na verdade, o cara que quer ter uma arma hoje, o que é que ele precisa, quais são os caminhos que ele deve trilhar. Então, primeiro, faz um briefing aí do que é que a tua empresa oferta hoje, e depois diz o seguinte, olha, nosso seguidor, que é a curiosidade para matar, eu quero ter uma arma hoje, é possível, não é? Eu queria que tu desenvolvesse um pouco sobre esse assunto. Certo, vamos lá. Sobre a questão da aquisição de arma de fogo. Há muito tempo atrás, a gente, na época que eu iniciei, né, esses trabalhos referente a despachante, a gente sentia muita dificuldade. Existia sim uma dificuldade muito grande de adquirir uma arma de fogo. Não era tão fácil, né? Na verdade, não estou dizendo que é fácil, mas não tinha essa acessibilidade, né? Então, as pessoas elas sentiam dificuldades em fazer uma compra da sua arma. E aí, a gente começou a entender como era o mercado, nós procuramos entender como eram os serviços, e daí a gente conseguiu abrir um leque de serviços para os clientes. E também tirar, né, essa dificuldade, certo? Nós tínhamos a gente percebia essa dificuldade com o cliente, e a gente, poxa, vamos ver como é que funciona a aquisição de arma, e vamos trazer para o cliente a forma dele comprar. Então, hoje a gente faz o seguinte, a gente entende primeiro o cliente, né? Atirador desportivo, a gente atende todo tipo de cliente. Atirador desportivo, o cara que quer ter uma posse de arma, o cara que quer tentar ou realizar o procedimento de porte de arma de fogo. Mas quando o cliente chega na nossa base, na nossa estrutura, nós ouvimos o cliente
E aí a gente Direciona. a gente pergunta ao cliente, a gente diz para ele, olha, com base naquilo que a gente ouviu você, a gente entende que você tem mais a necessidade desse tipo de atividade, né? Só que se você quiser ter os dois tipos de atividade, ter uma arma para sua defesa em casa e quiser tirar o seu CR para atirador esportivo, você também pode. Mas essa questão do atirador desportivo, quais são os pré-requisitos? É possível? O que o cara precisa fazer? Ó, eu quero ter uma arma para ser atirador desportivo. Como é que funciona isso? Hoje, para a pessoa se tornar um atirador desportivo, ele, primeiro de tudo, tem que ter mais de 25 anos. Hoje a nossa lei brasileira, decretos, portarias, não autoriza mais a pessoa ter um CR de atirador esportivo abaixo de 25 anos. Né? Até mesmo que você consiga tirar o CR, mas você ainda... não vai conseguir com menos de comprar 25 anos, você não consegue comprar arma. Vai ter que comprar arma com os 25 anos. Mas sim, existe possibilidade e os caminhos para chegar até o CR, tirando esse bicho de 7 cabeças que aparece para o pessoal, não tem esse bicho todo. Então, quando a pessoa chega na nossa consultoria, a gente pergunta primeiro, a pessoa tem que ser maior de 25 anos, certo? A pessoa ela tem que ter residência fixa, certo? A pessoa tem que ter atividade lícita, a pessoa não pode... Pô, eu sou um autônomo, mas, poxa, tu tem que ter um CNPJ, pelo menos um MEI ali, né? O cara que trabalha em carteira assinada. Então, a pessoa tem que... Os três comprovar, né? Esses três são questão de documentação, né? Você apresenta ali seu comprovante de residência, você apresenta ali a sua atividade lícita e a sua identificação, certo? E aí, outro requisito importantíssimo para que você continue na sua jornada para tirar o seu CR é você estar sócio de um clube. Hoje é obrigatório, né? Até porque a pessoa ser um atirador desportivo e não estar sócio de um clube seria... meio contraditório. É contraditório. Você, como é que eu sei que tu estava realmente praticando o tiro desportivo? Né? Então, a intenção do CR para atirador esportivo é para aquela pessoa que vai, poxa, eu quero ter uma arma para treinar. Pô, show de bola, você vai ter sua arma, você vai treinar. Tem aquela pessoa que quer chegar em outro nível, poxa, eu quero competir, quero participar de PSC e tal, né? Então, o tiro desportivo, ele atende tanto a pessoa que quer apenas só treinar no clube com a sua arma de fogo, Recreativo, no caso. isso, né? um tiro recreativo, como também atende aquela pessoa que quer competir. Aí depois que a pessoa tirou o CR, aí depois que a pessoa se filiou a um clube para continuar nessa jornada aí do CR, aí qual o próximo passo? A gente sempre leva nessa questão do passo, primeiro, se filia ao clube de tiro, segundo, reúne documentações, a pessoa vai ser necessário fazer um teste psicológico, né? Um teste de tiro. Depois que você junta essa documentação e dá entrada no exército, que saiu o seu CR, você vai para o próximo passo, que a gente denomina hoje como os 4 passos para o CAC, certo? Primeiro, ele se filiou e tirou o CR. Segundo, ele escolheu a arma e pediu autorização. Terceiro passo, ele está autorizado, foi na loja, pegou a nota fiscal. Último passo, ele conseguiu pegar o seu registro de arma, vai para a loja com seu porte de trânsito e retira sua arma. Então, esses passos todos hoje, ele demanda tempo. Nós sabemos que a burocracia do Brasil hoje é muito grande, né? E devido a essa alta procura, a alta demanda, né, muitos processos se encontram, né, de certa forma, às vezes, o que era para ser 30 dias, está saindo ali em 60 dias, por quê? A demanda hoje de atiradores cresceu, então a procura pelo esporte é muito grande. Ô Josias, para que a gente fale um popular, né, para que o pessoal possa entender um pouco mais. Hoje um atirador esportivo, o que ele pode comprar de calibres, de equipamento, o que é que hoje tem no mercado disponível para o atirador? Vê só. Eu ouvi dizer que é 60 armas e eu achei um absurdo o pessoal noticiar aí que estão querendo derrubar pela metade, né? A gente só vai poder ter 30. Isso é um absurdo, né? Eu não acredito nisso. Eu tenho uma G2C e eu penso em comprar 29 armas a mais, entendeu? Vê só, cara. E é uma boa pergunta, porque sempre que o cliente chega nas nossas instalações, sempre que ele chega para tirar essa dúvida,
né? Poxa, o que é que eu posso fazer com a arma? O que é que eu posso comprar? Então a gente gosta de deixar tudo bem claro para o cliente, né? Para ele entender o que é que ele está fazendo, né? Aonde é que ele está entrando, o que é que aquele esporte oferece. Então, hoje o atirador esportivo, quando ele compra a sua arma, ele pode comprar hoje no calibre permitido até 5.000 munições. Né? Para muita gente isso parece uma coisa absurda, né? Para quem não entende parece, poxa, cara, 5.000 munições para uma arma, poxa, se eu tiver 60 armas, né? E quanto isso vai dar de munição? Então fica uma coisa, parece que é absurdo, mas quando você começa na pegada do tiro desportivo, você percebe que em certas ocasiões, para quem atira muito, termina sendo pouco, né? Então, o atirador esportivo hoje, ele pode comprar como CAC, né, até 30 armas, certo? Só 30? É só 30. Não existe não, pô. É só 30. É um... E aí, só que é o seguinte, gente, hoje a nossa assessoria, ela trabalha da seguinte forma. O cliente que vem até a nossa assessoria, a gente já tira o CR do cliente com 3 atividades. A gente não tira, pô, tu quer ser o quê? Tu quer ser atirador, tu quer ser um caçador? A gente não Ele diz literalmente isso, sai CAC de lá. Ele já, isso, literalmente CAC. Porque tem gente que tem o CR de atirador e diz que é CAC. E não é CAC. CAC é o cara que tem as 3 atividades, pô. O cara que é colecionador, o cara que é atirador, o cara que é um caçador, que participa de uma caça ou outra ali. Então hoje nosso cliente, o cliente custom, ele sai da nossa instalação com o CR CAC. Então o que acontece? O atirador desportivo, eu falo muito do atirador desportivo porque é a atividade em alta hoje. Então o atirador desportivo ele pode comprar até 30 armas, certo? Entre calibre restrito e permitidos, certo? E cada arma dessa, se for calibre permitido, ele consegue comprar até 5.000 munições. Mas tem aquele CAC que compra um fuzil, que é restrito. Mas hoje de calibre, para o pessoal entender, que a gente tá falando de quê? 45 é permitido, 40? Sim, então, se for a gente abordar aqui, o cara consegue comprar do 22, né, que é o calibre menorzinho ali, até o 7.62 hoje, cara. Por que eu fiz questão de frisar a questão do CAC, do ser colecionador, ser um caçador? Porque você, como colecionador, aquele calibre que você não pode comprar como atirador, você consegue comprar como coleção para você expor na sua casa ali e tal, para aquele cidadão, aquele CAC que realmente gosta. É importante, Josias, deixar claro o seguinte, que a gente está falando que o atirador, estou brincando aqui de 30 armas, que, enfim, é porque existe muita resenha, existe muito mimimi voltado nessa situação, sobre esse assunto. Mas é importante deixar claro o seguinte, veja, o atirador desportivo, Josias, ele está falando aí, eu acho que só nesse assunto a gente já está em mais de 20 minutos, porque o processo realmente ele é demorado, ele é sofrido. Não é simplesmente eu quero chegar numa loja e quero comprar 30 armas, me dá aí, bota na sacola e sai. Não é assim. Quem quer ser um atirador vai ter que se filiar a um clube de tiro. Ele vai ter que fazer um teste psicológico. Ele vai ter que fazer um teste de tiro, onde existe um alto índice de reprovação. E quando reprova em alguns testes, existe um prazo para que seja feito novamente. Não é reprova hoje, eu posso fazer outro amanhã, não. Existe uma frequência que ele tem que ter junto a um clube de tiro. Então, por que eu quero frisar isso? Não é simplesmente pegar uma arma, botar nos quartos e sair por aí achando que a gente vive no faroeste. Isso. Todo o processo ele é fiscalizado pelo Exército. Então, o Exército ele sabe onde moramos, faz fiscalização em nossa residência. O Exército ele tem o rastreio da nossa arma. Então, ele tem condições de saber de onde veio aquela arma, desde a sua fabricação na indústria, até a sua venda, o seu ponto, o seu dia D, onde essa arma está hoje. Então, é um processo sofrido. Os prazos que temos hoje no Brasil são longos, é um parto para a gente poder ter uma arma dessa. A maioria das pessoas que utilizam desse artifício realmente é para o tiro recreativo, é para o tiro esportivo. Eu faço essas perguntas a Josias para a gente poder expor isso para o nosso seguidor, para a gente expor isso para todo mundo que está assistindo esse podcast. Somos atiradores desportivos, não é isso, Neto? Isso. Neto ficou em 4º lugar no Brasileiro, não foi, Neto? 4º lugar na última etapa de... Na verdade, tem uma etapa... A etapa do Brasileiro 2021 ficou em 4º lugar no Brasileiro, na divisão que disputamos. Fomos em 2º lugar por equipe. Eu sou vice-campeão pernambucano, 2020, não é isso?
2020, Neto acho que foi terceiro lugar na Paraíba, não foi, Neto? Foi Paraíba, classe. Assim, a gente 2020, então realmente é um esporte. Não tem gente que gosta de jogar golfe, tem gente que gosta de jogar bola, gostamos de atirar e fazemos isso com a máxima responsabilidade possível. Porque qualquer deslize, somos fiscalizados, volto a repetir, podemos perder o nosso registro, podemos perder nossas armas e podemos inclusive ser presos. Então, o processo em si ele é sofrido. Tudo para a gente praticar uma atividade. Outra coisa, o tiro recreativo, como o Josias falou, como o Neto bem falou, tem gente que gosta de vir no clube de tiro fazer tiro ao alvo, atirar no papel, no metal, a 20 metros, a 25 metros, e fica por ali e pronto, acabou. Todo o segmento, clube de tiro, médico, policial, político, todo segmento tem pessoas boas e pessoas ruins. Infelizmente hoje, o último número de CAC que eu vi na 7ª região já passava dos 16 mil, não era isso, Josias? Tinha esse dado? Isso era. Passava dos 16 mil. Então, se a gente tem um camarada que deu um tiro a esmo, teve uma conduta não correta, né? tá entendendo? A gente não pode generalizar todo o segmento. Isso é uma coisa muito séria. Inclusive, Marcondes, nós temos clientes que compraram fuzil, né, 5.56, e tem receio de vir com esse fuzil para o clube. Né? Então, o pessoal vai lá, investe tempo, investe dinheiro, compra equipamento para praticar o esporte, para praticar a sua parte recreativa, né? Vir no clube brincar, trazer a família. Né? E o cara, quando vai embora, ele tem pô, eu tô com um fuzil no carro, é uma coisa de outro mundo, como é que vai ser, caso eu seja abordado. Então, assim, como o Marcondes está frisando, a questão do tiro esportivo, né? Ele está aí, né? Ele existe, está na rua. Hoje, às vezes, nós abrimos o clube aqui, né? E temos aí 60, 70 carros do lado de fora. Vamos botar cada um desses com arma no carro para cá. No mínimo, né? No mínimo, né? Tem gente que vem com 3, carona. 4, 5, tem seu acervo inteiro. Certo? Então, é uma realidade. Né? Outra coisa aqui, particularmente no estado de Pernambuco, a gente sabe que a Custom Armas faz parte dessa realidade. Acho que vocês são uma das empresas que mais aí contribuem, né, para o que os atiradores, né, possam tanto fazer aquisição de arma de fogo, posse, né, porte de arma de fogo, certo? E a tendência é que com o tempo, eu acho que isso vá melhorando nessa parte externa, né? As pessoas consigam olhar essa parte armamentista aí de uma forma diferente, certo? E, Josias, uma pergunta. Hoje, qual é como é que está o público? Muitas mulheres hoje procuram a Custom Armas para fazer aquisição, mudando assim né, do assunto, da água para o vinho, né? Muitas mulheres procuram, por quê? Não, por quê? Porque eu estou perguntando, porque hoje o índice de mulheres que procuram um clube para atirar é imenso. Inclusive no próprio Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Quando a gente começou, 2017, 2018, eu me lembro de uma mulher, talvez. Pouquíssimas. Hoje, na verdade, é o seguinte, a última etapa que a gente foi, teve um ranking, mais de 15 mulheres, só nenhuma divisão. Então, realmente, o que o Neto falou é bem pertinente. Existe muita procura de mulheres lá na Custom? Uma coisa importante de se frisar aqui hoje é que a partir de agora eu vejo que realmente era uma necessidade de mulheres atuando como instrutoras. Eu estou vendo isso agora aqui, apesar de que no Instagram a gente vai acompanhando e a gente vê uma mulher ou outra ali. Mas o CTTPE que está trazendo aí mulheres para estar na linha de tiro ali, né, na instrução, isso faz com que as mulheres que assistem, que acompanham, sintam-se à vontade, sintam essa liberdade. Poxa, agora tem uma mulher lá, eu sinto... Não que a gente não está usando o termo machista nem nada, mas é porque tem muita mulher que se sente, né, mais à vontade com outras mulheres, e principalmente uma mulher que entende, né, do tiro desportivo e também da iniciação ao tiro. Então, hoje sim, muitas mulheres têm procurado, né, tanto não só fazer o treinamento, né, se eu selecionar aqui em porcentagem, né, se a gente separar aqui 60% de mulheres que procuram um clube de tiro para treinar, né, hoje a gente tem em torno ali de 30% a 35% ali das mulheres que realmente seguem, vai ali, começa o seu processo CR, compra a sua arma e vai praticar o tiro desportivo, ou pelo menos o tiro recreativo. Isso aí realmente tem crescido, e essa questão de trazer mulheres para colocar numa pista, numa linha de tiro é top, porque
tira essa imagem de que só tem homem ali e tal, não sei o que, a mulher se sente mais à vontade para estar atirando. A Custom também ela tem serviço de armeiro, né? Customização de armas, né? Isso, justamente. Então, só para a gente tentar concluir o que a gente falou lá referente a como foi que a Custom nasceu, então vou resumir bem. No meio do caminho, quando eu e Santos ali, a gente ficou preocupado, porque, querendo ou não, a gente tem que estar sempre se inovando, né? Sempre procurando acompanhar a tecnologia. Então, esse processo, essas coisas de despachante ali, é coisa mais voltada no papel, né, e tal. E aí, a tecnologia chegou, né, e a gente, poxa, o que é que a gente vai fazer agora? A gente não pode ficar só nessa situação aqui de despachante e tal. E aí, Santos, poxa, às vezes, vamos fazer o curso de armeiro, cara. Vamos apresentar esse serviço também para o cliente. E quando o Santos fez o curso de armeiro, foi quando surgiu a ideia, poxa, vamos migrar, tirar o nome Cabo Josias para a gente colocar um nome mais aberto, né? Uma coisa mais visível para, poxa, o cara está indo não falar com o Josias, mas está indo falar com a Custom Armas, ou seja, uma empresa que tá tentando e aprimorando aí o serviço para tentar fazer tudo que seja relacionado a armas. E hoje a gente conseguiu, graças a Deus, implementar esse serviço, né? E o Santos é um excelente profissional nessa área, um cara muito dedicado, perfeccionista, né? E esse trabalho exige, né, esse perfeccionismo, e hoje o Santos tem dado aí o seu gás, né? E hoje a gente tem a oficina que faz a manutenção preventiva da arma do cara. O cara, poxa, eu não tenho tempo, não sei fazer, né? Inclusive ele pegou alguns clientes que estavam com arma nova e ele trouxe lá o cliente foi até a oficina e ele disse, poxa, vou fazer o seguinte, vou te ensinar aqui como é que desmonta pelo menos no primeiro escalão, para quando tu não precisar ter que vir aqui, né, você mesmo faz em casa a sua manutenção. Mas se quiser trazer, a gente faz aqui a manutenção. E hoje tem a manutenção, tem a customização, que foi uma tacada arriscada que a gente deu aí, porque esse trabalho de customizar armas é uma coisa bem minuciosa. Rapaz, eu dei uma arma minha para vocês cortarem o ferrolho. O que vocês não imaginam o que eu escutei. Marcondes, tu é doido, pô. Foi esse mesmo, caba já cortou com ferrolho. Eu digo, rapaz... Ele dá um jeito, porra. Ele remenda aí, ele bota. Outra coisa foi o seguinte, não só foi uma pessoa não, Josias. Foi mesmo. Quando eu entreguei a arma, teve um parceiro meu, que eu não quero nem dizer o nome, nem cortando o pescoço eu digo quem foi, tá ligado? Isso, te foder-se, Marcondes. Pô, rapaz, vai torar tua arma. Isso eu digo, deixa o cara trabalhar, porra, eu confio no cara. Aí eu dei as costas, fui sair do clube. Meu outro sócio, Maciel, disse, cadê tua arma, Marcondes? Rapaz, deixei lá com o Santos. Ele vai fazer o quê? Não, mandei ele cortar o ferrolho, mandei ele fazer um... Rapaz, tu não aprende nunca não. Quando eu cheguei em casa, porra, eu falei com meu filho Davi, de 4 anos. Ele perguntou, papai, cadê sua arma? Eu disse que eu desci com o Santos. Tu é doido, papai? Isso começou a me preocupar, entendeu? Mas foi um desafio, cara, foi um desafio. Não, eu sei, eu passei por esse desafio. Cobaia aí, meu filho, suou frio, viu? Mas ele devolveu a arma do jeitinho que eu quis, pintadinha, organizada, direitinha, bacaninha. Fiquei muito orgulhoso do serviço que foi feito e isso me ajudou bastante no meu desempenho lá nas competições que eu participei, né? Isso aí, só para finalizar, isso aí também foi além da gente ter a intenção de complementar o nosso serviço, que era só despachante, e agora a gente estava implementando o serviço de armeiro, a gente sentia também essa necessidade de ter um armeiro qualificado, um armeiro que poderia trazer para o cliente de Recife, dessa região metropolitana, ou até de Pernambuco, né, no geral, porque muitos dos nossos clientes que queriam fazer uma customização, eles queriam que se deslocar para outros estados, né, e aquele armeiro do outro estado, muitas das vezes estava ali muito atarefado. E aí a gente, poxa, vamos trazer isso para cá, velho. Vamos trazer esse pessoal para cá. Não, e na verdade, Josias, eu acho que é interessante deixar claro que eu já fiz customização com outros armeiros. Tem a Elias aí de Campina Grande, eu acho que é Alpha Custom. Meu amigo mexeu em várias armas minhas e realmente os serviços todos muito bem feitos. Só que a dificuldade que a gente tinha realmente era em Pernambuco. Porque, por exemplo, para eu poder fazer um corte no ferrolho, ou fazer uma pintura ceracote, ou fazer qualquer coisa na minha arma, eu tinha que ir no mínimo daqui para Campina Grande. Que é uma tirada, diga-se de passagem, né? 3 horas de viagem indo, 3 horas de viagem voltando, tinha que testar a arma, e tinha esses particulares.
E o Santos, na verdade, abraçou essa missão aí. E até hoje ele entregou todas as armas que ele pegou, né, inteiras. Pelo menos com os projetos Vale que foram ressaltar, né? solicitados, vale ressaltar isso daí. A minha ele entregou inteira, tudo certinho, tudo bonitinho. Outra, tinha um sócio nosso aqui, seu Diógenes, ele deu uma arma a Santos para consertar, que eu disse a Santos, Santos, sai desse imprensado, homem. Tu vai pegar essa arma não. O Santos disse, não, Marcondes, eu vou pegar e vou entregar. Passou-se meses. Eu não sei, não tem como, né? Mas era bom botar aqui no. Aquele Bob Esponja, né? Anos depois. Ele entregou a arma a seu Diógenes, pintada, organizada e funcionando. Essa arma era um misturão, né? Era. Tinha peça de uma arma, peça de outra, uma Arma confusão. toda furada. Toda né? furada, toda cheia de. Uma arma bem antiga, mas boa. E ele conseguiu devolver ao sócio. Bacana, tranquilo. O sócio hoje está satisfeito com a arma que tem, né? E hoje, na verdade, é o seguinte. Você já falou inicialmente que abriu uma loja de armas. E quando eu vi o post, eu pensei, porra, bicho, Josias abriu uma loja de armas, eu vou matar ele, pô. Aí depois eu pensei melhor, eu disse, não, porra, em vez de matar ele, eu vou fazer uma parceria com o cara, né, Neto? Ou matei ele Santos, porque ele ainda tem um sócio, aí ele achou pouco, ainda arrumou outro, eu digo, Neto, é uma chacina então, pô, não dá pra encobrir tudo isso. Eu digo, acho melhor o seguinte, Neto, vamos se juntar, Josias. É um caba sério, é um camarada comprometido, então nada mais justo do que a gente fazer essa união aí, essa parceria, para que a gente forneça tudo para o nosso cliente. Poxa, eu tenho um clube, eu tenho um espaço, eu tenho afiliação, eu tenho munição, caso o cara queira treinar, e Josias tem a arma, Josias tem um serviço para legalizar, para agilizar essa arma, nada mais justo do que fazer essa parceria. Então hoje a gente não só faz a parte de clube de tiro, como eu já falei, como a gente se uniu aí a Josias, a Custom Armas, e também vendemos as armas, damos todas as assessorias aí em parceria, não é isso, Josias? Isso, justamente. Então, na verdade, o crescimento da Custom ela foi em degraus. Né? Começou lá o Cabo Josias, né? Cabo Josias PCE Armas era o nome, e aí a gente trouxe o Santos, e a gente implementou o serviço de manutenção de armas, customizações, pinturas, e agora a gente está nesse desafio aí da venda de armas e munições. Né? E agora a gente está inovando, né, junto ao CTTPE, fechou, né, essa parceria, né, para poder tentar ofertar ao cliente, definitivamente ofertar ao cliente tudo para ele. É facilidade, né, Josias? facilidade. O camarada vai chegar aqui e vai fazer o seguinte, olha, a dificuldade que ele vai ter vai ser escolher a arma que ele vai querer. Olha, eu quero isso, isso e isso. Quando o Neto bem falou que não é um serviço simplesmente de despachante, é um serviço de assessoria. Então, tem muita gente aqui que... Qual a pergunta que tu mais escuta, Neto, quando o cara chega aqui? Como é que eu faço para comprar uma arma? Como é que eu faço para comprar uma arma? A segunda pergunta. Aonde é que eu compro uma arma? E a terceira, qual a arma que eu compro? Exatamente. Então, na verdade, aqui no CTTPE, você tem a oportunidade de testar as armas, você atira com as armas do clube. A gente tem desde CZ, Imbel, quase todas as TS9, armas da Taurus aí, TS9. Então, você tem 92. condições de fazer uma degustação com nossas armas, onde os instrutores que tem aqui no CTTPE são capacitados de forma de lhe orientar. Talvez a arma que sirva para Neto, que Neto goste dela, não sirva para mim. E não quer dizer que a arma não presta. Exatamente. Quer dizer que não se adaptou. Hoje o cliente, ele quando ele vai a custom, né? Ele vai a custom procurar uma assessoria, eu falei consultoria, assessoria, então ele tem a assessoria, ele tem o equipamento, ele tem munição e ele tem um clube à disposição, né? Porque a custom hoje ela oferta isso ao seu cliente, né? E o cliente quando vem no CTTPE, ele tem um equipamento, né, para que ele possa testar, treinar, né? O CTTP hoje ele disponibiliza diversos tipos de armamentos, como revólver, pistola, calibre 12, né, alguns rifles, e ele tem aonde comprar essas armas, né? Então é uma junção que para o cliente hoje aqui no estado de Pernambuco atende hiper mega bem. Ele só vai escolher, o trabalho que ele vai ter é escolher a arma e pagar, somente. Exatamente. Ele vai escolher, olha, eu decidi comprar tal arma, passa no cartão aqui em até 12 vezes, baratinho, já deixa aqui o merchandising, né, velho? E esperar os prazos de regulamentação da documentação e vir aqui pegar a arma, botar na cintura e ir embora. O trabalho que o cliente vai ter é esse. E, Josias,
Assim, a gente já falou da empresa, já falou de tudo, vamos para a parte mais particular, certo? Josias, na tua opinião... Ele é casado, isso. Ele é casado? É casado. Não, eu ia perguntar na verdade o seguinte, é uma pergunta simples de responder, entendeu isso, Neto? Qual o melhor clube de tiro de Recife? Tô brincando, não precisa... Aí você me quebra. Aí você quer que tenha dislike aí, né? O primeiro podcast ele quer ferrar com a vida da gente. Mas, realmente, Não, tô brincando, José. A gente Eu sei tem- que isso é uma pergunta capciosa. Na verdade, eu queria perguntar... Ele ainda ia responder. E né? aí, Eu ia tentar dar uma resposta aqui meio Pô, por você ia cima aqui aqui. pra não... Porque eu não pra gosto de deixar nada sem resposta. Josias, qual a maior dificuldade que tu vê nesse teu meio? Tu sofre preconceito, cara, porque tu trabalha com armas, porque tu tem essa situação. Alguém chega pra tu e te olha com maus olhos, assim, por conta disso daí? Na verdade, hoje mais não. Antes, o pessoal tinha um certo preconceito ou até medo. Mas hoje eu sinto do público curiosidade. Né? Todos os públicos, né? Todos, sem exceção. Né? Então, o que eu percebo muito no pessoal é curiosidade. Né? Poxa, o que é isso? Tem muita gente que não sabe ou não sabia como é que funcionava o clube de tiro. Muita gente achava que era para militares, né? um pessoal exclusivo. E quando a gente começa a conversar com essa galera, a gente diz para ela, poxa, mas não é assim, cara. Tu pode chegar lá com a tua identificação, né? O teu comprovante de residência, vai fazer uma checagem lá no teu nome, tu compra o teu pacote de instrução, o clube tem instrutores, né? E também nós oferecemos a assessoria. Pô, tu foi lá no clube, tu gostou, tu comprou, tu tá querendo se filiar e comprar uma arma, poxa, a gente te assessora. Então a gente tem na verdade não tem um preconceito, eu não vejo mais preconceito, né? Mas já passaste por isso. Já passei, já. Neto sofre alguns preconceitos aqui. Eu Mais sou, a questão de constante. sexualidade, né, Neto? Mas ele vem superando. Não, mas essa pergunta que o Marconi fez é bacana, porque no começo, quando o pessoal trabalha com o quê? Eu ficava todo, porra, bicho. Com arma é policial? Não, não sou não, cara, poxa, então é bandido. Se tinha isso no mercado, se tem isso, parece brincadeira. Trabalha com o quê? Não, policial, o cara não vai estar mentindo no meio da rua. Não, não sou policial não, cara, oxe, ele não é policial e trabalha com arma, é bandido. Então, assim, hoje, graças a Deus, feito Josias disse, vem mudando. As pessoas estão deixando de olhar, tem essa curiosidade. Então, assim, eu recebo todos os dias diversas ligações de muitos clientes, potenciais clientes, que fazem, como é que eu faço para ir no clube? Aí quando você explica, o cara faz só. Eu digo, só. Não, se não responde E processo, é um só, Neto, que é o seguinte, é um só que eu já acho muito. Por conta do seguinte, para a pessoa vir frequentar o clube, a gente já consulta até essa criminalidade. Não, lógico. Então, Não, quando eu falo só é o seguinte, porque quando eu não fazia parte desse mundo, eu também tinha essa visão que o Josias falou, que você falou. Cara, só tem duas pessoas que têm arma, ou é polícia ou é bandido. Exatamente. Só era desse jeito. E quando eu via um clube de tiro, eu via, na verdade, não tem aquelas reuniões da máfia italiana que a gente via aqueles clima tenso. Eu imaginava isso no clube de tiro. E quando eu comecei a entrar nesse mundo, quando eu comecei a ver como é que funcionava o clube de tiro, meu amigo, eu fiquei até, porra, bicho, é assim. É uma coisa, é uma diversão. Lógico, a gente não abre mão da parte de segurança. Mas a gente vem aqui às vezes estressado, acaba saindo mais tranquilo. A gente fez uma brincadeira, a gente, como é que eu posso dizer, deu uma instrução direcionada para determinado público. A gente tem aqui a tiroterapia, onde o pessoal acha que isso é brincadeira, que foi um nome bonito que a gente inventou. Não é. A tiroterapia, uma instrução bem dada, direcionada, melhora a concentração da pessoa, melhora a coordenação motora, melhora o controle emocional. Tudo isso é trabalhado desde sala de aula até a linha de tiro. Então, quando o Neto fala que realmente, pô, já passamos por vários preconceitos com isso. A gente já rodou quase o Brasil todo, armado. E eu ia falar isso agora, né? Despachar fala. arma no aeroporto. Eita. Né? Essa questão de preconceito. Né? Primeiro, aí você chega no aeroporto, aí se recomenda que você não pegue fila. Né? Quando você vai lá no guichê, você não pode falar que vai despachar. Eu tava no aeroporto, aí vinha uma galera da porra de Petrolina, entendeu? Aí a gente vinha tudo de uma competição do Pernambucano, a etapa que teve lá. Aí passou eu e um amigo nosso, Henrique, na frente de Neto. Quando a gente tava passando ali pelo balcão do aeroporto, eu virei pra atendente lá, pra moça que é responsável pelo raio-x e disse, olha, aquele camarada tá com droga na bolsa. Eu fui selecionado pra revista aleatória. Sério mesmo, cara. Foi. Quando o Neto chegou, olha, você como foi, Neto? O senhor está sendo selecionado pra revista aleatória. Eu olhei pros dois assim, puta que pariu, dois fila da puta. Aí... Não, e outra coisa, eu tenho um colega aí, um amigo nosso, né? Que a gente tava indo pra Porto Alegre e o cara simplesmente
esqueceu 3 munições na bolsa, né? Foi, esse camarada é doido. Não, eu acho que é o seguinte, se tem, a questão do preconceito se tem, a gente quando chega em guichê de aeroporto, né? Primeiro, alguns atendentes às vezes não querem fazer o processo de despachar. A realidade é essa, passa de um para o outro, tal, fica migrando. Já encontrei com alguns que gostam de fazer, vem cá que eu quero fazer pela curiosidade, né? Apesar que eles não veem o armamento, né? Tudo pela PF lá. Mas se tem isso demais da conta. Outra coisa, o pessoal vê a gente com uma letra de arma, fica aquelas perguntas, né? Fica se questionando, o que é isso e tal. E, literalmente, né, a gente, por ser atirador esportivo, a gente despacha muita munição. Então, assim, para uma competição leva 400, 500, 600. Foi o que eu falei no guichê. Minha filha, eu esqueci realmente 3 munições na minha bolsa, acabei perdendo o voo. E digo, meu amor, eu acabei de despachar 750 munição. Eu tô com um documento aqui. Qual o interesse que eu ia ter de levar 3 munição na minha bolsa? Pra pegar munição e jogar no pessoal, Então, realmente, quando o Neto fala, a gente já rodou pelo Brasil todo, de carro, de avião, de todo veículo que você possa imaginar, e a gente nunca teve maiores dificuldades. Esses transtornos que a gente passa, acho que faz parte. Foi um erro meu ter esquecido aquelas munições dentro da minha bolsa, não era para isso ter acontecido. Mas já fomos abordados pela Polícia Federal, problema nenhum, fizeram todo o procedimento. Já fomos abordados pela PRF, já fomos abordados por PM, pela própria Polícia Civil. Já tivemos algumas, eu não vou chamar nem de dificuldade, já demoramos mais na abordagem do que o necessário, porque infelizmente nem a própria segurança pública em alguns estados não orienta os seus agentes. Mas 99% das vezes a gente foi muito bem tratado, foi muito bem recebido por todos os agentes de segurança pública e fomos liberados, seguimos nossa viagem sem maiores transtornos. É o que a gente fala e o que a gente instrui o pessoal aqui. Se você está exercendo a atividade para a qual você recebeu aquela concessão daquele armamento, você não vai ter problema. Literalmente não vai ter. Neto, mas se for para a delegacia, você não vai ter problema. Você vai ser conduzido, você vai para a delegacia e lá você vai resolver. É um transtorno? Né? Então, como o Marcon está dizendo, a gente já foi abordado, já foi parado. Já encontrou agente da área de segurança pública lá que não conhecia bem da legislação, do procedimento, e o cara parou para ouvir, certo? Se tem as ênfases aí, né, de outras situações, que eu acho que eu particularmente prefiro não comentar, porque eu acho que só sabe quem passa, certo? Mas assim, eu e Marcondes, né, por todas as vezes que a gente precisou viajar, inclusive usando o serviço da Custom Armas para guia, né? Aconteceu já do meu CR vencer. E na verdade a gente na verdade a gente é bem tranquilo. A gente sempre pede as coisas para Josias com bastante tempo, né, Josias? Uma semana da prova. Uma semana quando a gente se organiza bem, né, Neto? Então, porque como Josias? Geralmente que chega as ligações lá para tu. Ô Josias, tem como preparar uma guia aí, cara? Beleza, tem como desenrolar. Pra quanto, pô? Pô, velho, pra sexta-feira. Hoje é quarta-feira, cara. É porque na sexta eu vou me organizar pra no sábado viajar, pô. Pô, velho, o cara já tá com a viagem programada. Mas sempre atendeu, não foi não, Neto? Sempre atendeu. Sempre dá certo, né, velho? Sempre dá certo, né? E Josias sempre, rapaz, Marcon de bicho, não tem como ver, não. Eu digo, Josias, bicho. Eu tenho que ir. Tenho que ir, velho. Resolve aí, velho. Então, assim, com a Custom também, foi até bacana isso agora. Né, que Josias, tem que ir, é sexta-feira, tal. Então, assim, a Custom vai lá, corre atrás, resolve tudo dentro da legalidade, sempre. E já aconteceu casos, né, de Josias dizer, pô, não dá não, velho, vocês estão pedindo da quinta para sexta, né, e a gente realmente ir com outro armamento, porque tá com a guia válida, enfim, se organizar. Mas... Da quinta para sexta. Mas já aconteceu. Já teve... Vai pra amanhã, cara. Eu lembro que a gente comprou um equipamento, a gente comprou, e a gente ia para uma prova. Aí, o apostilamento levava 60 dias, né? Só que a gente tinha uma prova, e eu acho que na SFPC se tem uns procedimentos de urgência, né? Então, assim, com 27 dias, Josias conseguiu fazer esse processo de apostilamento das armas, né? Que com as minhas armas foi um tempo recorde, eu não tive ainda hoje uma arma que foi apostilada com um prazo tão curto. Né? Mas também foi tranquilo, sem pressão, né, Josias? Foi. Tranquilo, sem pressão nenhuma. Vale fazer uma ressalva aí, né? Que existe sim, né? Agora, assim, o Marcondes, o Neto, né? Eles estão passando aí um pouco da experiência, né? De atiradores
né, desportivo. Ele tá preocupado porque o pessoal vai Não, começar a cobrar sim, ele urgência claro. agora, né? Não, mas ele vai pros Bora, caras. quero urgência E aí, também. Eu vou jogar essa culpa aí para o Exército. E o Exército, cara, é quem faz a análise completa aí do procedimento. E aí a gente entra com o processo de urgência do Marcondes, do Neto, que são os caras que estão sempre ali atirando, né, constantemente, e a gente dá essa entrada, pede essa urgência para tentar fazer com que o atirador esportivo, que está sempre atuando no dia a dia, ele tenha o armamento dele ali com mais rapidez para poder executar ali a sua... É por conta do seguinte, a gente sempre comprova a sua urgência da competição. gente, né? A gente sempre comprova, por conta do seguinte, Isso, sempre a justamente, gente que o Exército exige, né? Exatamente, sempre a gente está inscrito em alguma prova importante, vale salientar, sempre a gente está inscrito num curso importante, então não é simplesmente fazer uma carta dizendo, não, eu quero minha arma porque eu tenho vontade, pá, e protocolar, não, né? Justamente, Tem um procedimento para Então, fazer, tem né? isso aí, tem que estar bem embasado. Josias amanhã vai estar cheio de mensagem no Vai, WhatsApp. vai. Josias, pô, fala uma urgência aí também. 27 dias por um apostilamento de 3 meses. Já apostilou minha arma com 15 dias já, viu? Bateu o teu recorde aí. Não, foi 15 dias, foi. Já apostilou com 15 dias, foi ou não foi, Josias? 15 dias. Não, eu sei que foram 27 dias para sair 2 apostilamentos. Mas aí, pra chegar nesse nível aí, o cara tava o quê? Numa nacional, não sei, acho que foi numa nacional, Foi. inscrito Passagem, nacional, passagem, hotel, ou seja, o Exército quer ver. Eu já tive processo de urgência, inclusive tua, né? Sim. Né? Que foi indeferido. O cara chegou, não vou deferir, não. Né? E, pô, ficou por aquilo mesmo, esperou pelo protocolo normal. Foi um vai indeferimento aleatório, não foi? Vai contra a arma, te vira que... Josias, e vê só, onde é que hoje, o que é que você pensa de futuro para a Custom aí? Além do serviço de assessoria que você dá, de consultoria que você dá, onde você já falou que consegue, desde da retirada do CR até um apostilamento de arma, até uma transferência de armas. Hoje a gente já está com a loja, Visão da Custom. Você também já tem armaria. Você pensa hoje em algum outro serviço para agregar a sua empresa? Vê só, nós hoje da Custom Armas, nós já estamos sim programando e assim, é como eu falei desde o início, a Custom Armas, que no começo era só o Josias ali, a Custom Armas ela está sempre procurando, né, o que a Custom Armas pode fazer para melhorar, né, nessa parte de compra de arma, né, e hoje a gente já imagina trazer armas de outros países, né, importar. Esse é um trabalho que eu imagino desde o momento que eu comecei como despachante, né? Então, o nosso próximo projeto, né, temos vários outros, mas o nosso próximo projeto, que a gente já está estudando ele, já estamos fechando com lojas nos Estados Unidos, que é trazer armas, né, diferente para o público. Importação, no caso. A importação, nós queremos entrar forte na importação. Então, nós já estamos programando. Então, nossa visão de futuro hoje, nosso propósito final é fazer com que a Custom ela apresente para o cliente tudo que ele precisar referente à arma e munição. Né? Desde comprar uma arma nacionalmente, fazer o seu processo ali, como o cara quer, poxa, eu sou um colecionador e eu quero comprar uma S50, né? Uma S50, que é um rifle .50, né? Eu quero comprar uma HK, entendeu? E a gente quer oferecer isso para o cliente. Então, a nossa intenção é transformar a Custom Armas, né, numa empresa que ofereça tudo voltado a armas para o cliente. Né? E também nós temos várias intenções de fechar várias ou inúmeras parcerias, né? Porque hoje a gente, além de ser, né, a gente apresentar essa parceria de venda de arma, né, despachante, ali a oficina, nós também somos uma empresa hoje credenciada a Taurus, né? E a gente está tentando fazer outros credenciamentos de assistência técnica. Então, o cliente ele não só compra a arma dele na nossa loja, né, ele recebe a nota fiscal e vai para casa. Se ele tiver um problema na arma dele que estiver ali ainda na garantia, nós também somos assistência técnica da marca Taurus, né? E a gente está tentando fechar com outras. E a gente, como assistência técnica, consegue trazer para o cliente aí peças originais para repor na arma dele ali e a arma voltar ao estado original. Então, na verdade, é um serviço completo que você já tem hoje, na verdade, né? Isso, justamente. Hoje você está buscando outros mixes de produtos, né? Nem de serviços. Verdade. É buscar uma CZ, a Glock, a Erex é importada? A Erex é importada, né? Então, na verdade, é o seguinte, você quer buscar outro mix de produto, mas os serviços você já tem
completo. Hoje o camarada, se inclusive- quiser, sai armado da sua loja. Inclusive, a Arex, ela está chegando no Brasil e ela vai fechar uma parceria com os armeiros, né, para tentar fazer com que os armeiros eles vão até uma certa localização lá da empresa deles para fazer um curso, né, voltado para consertos e provavelmente estaremos credenciando Mas aí isso também a Arex. eu acho isso muito bacana, porque hoje, o que a gente sempre teve, né, de importado dentro do nosso mercado? Glock. Né? Então, assim, a gente sempre pôde comprar Glock e tal, era baratinha, né, comparado com dólar, a R$3 aí há, sei lá, quase 10 anos atrás, certo? Só que é o seguinte, Glock há 5, 6 anos atrás, você achava peça de reposição. Então, o que é que chateia um pouco, né, dessas armas importadas, que são armas de qualidade, você fazer uma aquisição? É que quando você compra, se caso apresentar algum problema, a gente tem dificuldade em fazer manutenção e de repor esse tipo de peça. Né? Então, as empresas entrando para o mercado nacional e ofertando, né, instruir os armeiros credenciados, dar condições de manutenções para essas armas dentro do mercado nacional, isso é bacana. Né? Então, hoje eu costumo dizer o seguinte, eu tinha um sonho de ter uma Glock, porra, era louco para ter uma Glock. Só que é o seguinte, 12 mil, 13 mil que a gente Eu achava paga que era na- impossível, Neto. Não, mas Eu achava que era impossível ter uma Glock. E era. Não, eu digo, pô, Glock é negócio de policial, pô. Federal, né? Tem que ser policial federal. Tem que ser né? policial federal pra ter uma Glock. Quando eu entrei, era um pouco mais demorado. Mas um pouco tinha condições. Mas tinha condições. Hoje, é a mesma coisa de comprar uma arma da Taurus, uma arma da Imbel, não tem... justamente. E hoje, Uma quando você dificuldade. pega o valor, né, 13 mil reais, 14 mil reais para comprar uma Glock, que você chega numa loja e você faz, opa, peraí, pô, tem arma pra caramba. Rapaz, a gente nesse tem uma loja valor. na Paraíba, do nosso amigo aí, Hipólito, que ele realmente vende todo tipo de arma. Desde um 22 da Taurus até uma CZ Sheldon 2 aí importada. Então, você chega lá, você compra, você vê e adquire a arma, certo? Eu entendo que a Custom Arma quer chegar nesse mesmo nível. Então, assim, a facilidade, quando eu falo facilidade, eu fico um pouco com receio da repercussão que isso dá, entendeu, Neto? Facilidade Porque dos quando a gente trâmites fala legais, né? O pessoal, eu volto a repetir isso daí. O pessoal, quando a gente fala em facilidade, quando a gente tá falando de armas, o pessoal pensa que é como a gente fosse no supermercado. Ó, bicho, eu quero acessar Sheldon 2, passa aqui no cartão de Mas 10 veja vezes e só, vem. hoje, pra gente que vive dentro Hoje é do possível. meio, é possível, né? Hoje é possível, tem seus trâmites legais, que é difícil, tá entendendo? Não é simplesmente você chegar lá, para isso que existe assessoria, para isso que existe consultoria, porque se fosse fácil assim de bolo, todo mundo fazia seu processo, né, Josias? Justamente. Então tem essa situação que eu entendo que a Custom Armas quer realmente aumentar o mix de produto para que o atirador chegue lá e fique na dúvida, né? Uma dúvida Justamente. boa do cara tirar, né? Justamente. E essa é a nossa intenção. E nós já estamos trabalhando em cima disso, né, para poder diversificar aí o que é apresentar para o cliente, né? Nós sabemos que hoje o mercado oferece, como o Marcondes falou, né, algumas lojas já traz isso, né, e a gente trazer isso para cá, mais pertinho do atirador, né, da nossa região aqui, isso vai melhorar muito aí na pesquisa do cliente. Eu acho que só a questão do armeiro credenciado, que é o Santos, né? A gente ter ele aqui hoje em Recife, ter ele aqui em Pernambuco, a gente já é uma vitória, né? Porque Verdade. existem alguns outros armeiros, existe qualidade, tem demais da conta, alguns no interior, um pouco mais distante, né? Mas eu falo da região bem metropolitana aqui, né? Antes algumas pessoas preferiam armeiros de outros locais, aí viajava, aí andava 200, 300 km aí para fazer um serviço, Um serviço. né? E hoje a gente tem Santos aqui, que a cada dia é um serviço melhor que o outro, a experiência aí que vem somando com ele todos os dias, né? A questão de pintura, hoje, o serviço de pintura que ele faz hoje é excepcional, né? Então você consegue hoje pegar uma Imbel, e diversas outras armas TS9, né? Restaurar alguns equipamentos, restaurar peça, fazer peça. Então ter isso hoje aqui em Recife literalmente é excepcional, e a Custom Armas hoje ela proporciona isso para todos os atiradores. Dentro dessa proposta de investimento, de crescimento, Josias, tu pensa em fazer alguma plástica em Santos? Tem esse planejamento? Depois de que terminar esse podcast aí, Ele vai estar depois que ele terminar de enfocado, cara, assistir, aí... Quando ele assistir, rapaz, tava tão bom mesmo. Marcondes, que brincadeira é aquela ali, bicho? Ó, vamos encerrar essa parceria aí. Não vai dar certo. Não, o Santos é um cara top, Santos, É mano. verdade. Bem, a gente vem chegando ao fim, né? Quero agradecer mais uma vez
a meu amigo Josias, da Custom Arma, que está representando, a meu amigo, meu parceiro, né? Parceiro mesmo, né? Parceiro mesmo, De né? outras paradas. Agradecer a você que chegou até esse momento do podcast. Quero agradecer muito essa participação. Peço que compartilhem esse vídeo, não só pelo engajamento, pelo crescimento da nossa rede social. Eu entendo que o assunto que a gente vem debatendo aqui é um tabu. E é importante que seja divulgado, que quem tem as dúvidas, eu acho que a gente conseguiu tirar bastante. E eu tenho certeza que ainda ficou um bocado, Josias. Daqui a um tempo a gente vai voltar e vai fazer um novo podcast. Isso é um projeto piloto que a gente está fazendo. A gente vai trazer mais entrevistados, a lista é grande, a gente vai trazer agente de segurança pública, a gente vai trazer psicólogas, a gente vai trazer uma série de pessoas voltadas a esse mundo para que a gente consiga trazer realmente a realidade de como funciona o mundo do tiro. Porque de mimimi, de resenha, de falácia sem conhecimento técnico, já existe muito, certo? Então a gente pede para que você se inscreva em nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais, dá um like aí no vídeo porque ajuda e compartilha todas essas informações, porque é de conhecimento público e eu acho que é necessário que a gente difunda, que a gente divulgue isso. Uma informação que eu quero deixar registrada é: você não é obrigado a possuir armas. Você compra se você quiser, você possui se você quiser, e se você fizer um mau uso desse equipamento, você vai sofrer as sanções que a legislação já impõe. É a mesma coisa de um carro. Se você compra um carro hoje e atropela alguém, mata alguém, dirige bêbado, você vai responder por isso. Mas não é porque eu não sou obrigado a comprar um carro, eu compro se eu quiser e tenho as minhas responsabilidades. A mesma coisa funciona no mundo das armas. Então quero deixar registrado o meu agradecimento aí para todos que assistiram a live. Mais uma vez, eu sou meio repetitivo nisso. Compartilhe o vídeo, porque é interessante o conteúdo que a gente vem botando. Então, beijo para todos vocês. Beijo no gordo, tu viu? Beijo também. Aí é divulgado. Pessoal, Josias, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos. Obrigado, Josias. Valeu. Tamo junto. Até a próxima aí, gente. Valeu, tchau, tchau.